Homem confessa que dava morada falsa a imigrantes para que se regularizassem e disse que não sabia que isto era crime. O que se descobriu na Junta de Freguesia de Penha de França era um verdadeiro esquema para que, com recurso de moradas que eram fornecidas por outras pessoas a troco de dinheiro, fossem então emitidos erroneamente atestados de morada para estrangeiros. Dessa feita, descobriu-se que o líder desse esquema, que seria ali um cidadão de nacionalidade portuguesa e do Bangladesh, para regularizar várias pessoas e a maioria também compatriotas do Bangladesh, fornecia atestados de morada sabendo que as informações passadas pelos cidadãos, e muitos são de nacionalidade e naturalidade portuguesa, sabia que aquele imigrante não residia naquele endereço. E mesmo assim, ele tratava de emitir os atestados de morada. Com relação a isto, a AIMA, quando teve ciência desse verdadeiro esquema, começou a mudar os seus procedimentos. E agora o atestado de morada está a ser substituído por um contrato de arrendamento em nome do requerente, com a devida informação no site da autoridade tributária, e inclusive estão a exigir os últimos recibos de pagamento da renda. O que acontece é que esse esquema, entende-se que o Ministério Público acredita que esse esquema existia desde 2022 e foi denunciado pela própria Junta de Freguesia. Em junho de 2024, o Ministério Público acusou 30 pessoas e 26 já começaram a ser ouvidas agora nessa primeira semana de fevereiro. E das restantes, dessas pessoas, algumas estão até difíceis de ser notificadas. O que acontece é que o líder, apontado como líder desse esquema, que está em prisão domiciliária, é acusado de ser, além do líder, organizar toda a questão das moradas falsas. E que, entre 2016 a 2021, ele trabalhava aqui em Lisboa, num restaurante que, por conta da pandemia, isto veio abaixo. Voltou para o seu país de origem e ali contactou os amigos que ele poderia realizar esse esquema aqui em Portugal. E nessa altura, por sugestão dos próprios envolvidos, ele começou a trabalhar na junta e entregar a sua morada para seus compatriotas do Bangladesh. Cerca de 1.300 imigrantes. Ou seja, isto é um número que se começou a descobrir essa questão desses documentos. Havia pessoas ali que não tinham morada, que viviam em alojamentos, ou até viviam em pensões ou em quartos, e ele recebia entre 5 e 10 euros toda vez que ele fornecia o endereço para realizar o atestado de morada. E se a pessoa tivesse seu processo na AIMA deferido e recebesse o cartão, então ele cobrava ali mais 50 euros. A questão é que esse esquema, essa organização foi crescendo cada vez mais e várias outras pessoas começaram a também fornecer a sua morada para que imigrantes tivessem atestados falsos. Essa rede que começou ali com 5 pessoas já passava de 30. Inclusive, 23 desses integrantes são, na maioria, nacionalidade portuguesa e residem na freguesia de Penha de França. E a função desse grupo era simplesmente fornecer os seus endereços e afirmarem, até irem na junta de freguesia como testemunha, a dizer, olha, este imigrante vive na minha residência. Então, com esse número tão grande de pessoas, 30 pessoas, a darem várias informações, esses 1.300 imigrantes conseguiram atestados de morada falsos. E o Ministério Público identifica que havia dentro da própria junta um funcionário, que alega que não recebia valor nenhum, mas que tinha a única função de apontar ao líder do esquema toda vez que uma morada estava sob suspeita, porque são 30 residentes, são 30 cidadãos, que forneciam endereço para mais de 1.300 imigrantes, uma hora ou outra essas moradas iriam entrar em conflito. A AIMA tomou ciência desse esquema. A AIMA tomou ciência de que muitos desses imigrantes, no momento da sua solicitação, do seu cartão de residência, deram falsas declarações e documentos que, por ora, eram documentos legais, mas esses documentos foram obtidos através de falsas declarações dentro da própria junta de freguesia. Nesse caso, a AIMA, então, resolveu dar uma guinada nos seus procedimentos e não está mais exigindo atestado de morada, porque percebeu-se que é um documento que pode ser facilmente
falsificado. Não só facilmente falsificado, mas como ele pode ser facilmente obtido mediante falsas declarações. O que a AIMA está a fazer agora? A AIMA está a exigir contratos de arrendamento que tenham sido devidamente declarados na autoridade tributária e muitas vezes exigem documentos que provem que os recibos de arrendamento estão a ser pagos. A AIMA indeferiu muitos processos com base em atestados de moradas, inclusive muitos desses atestados eram da Junta de Freguesia Lisboeta, da Junta de Freguesia lá da Penha de França. Então, é preciso ter muito cuidado com essas questões. Um amigo que pode fornecer, pode colocar no seu processo na AIMA que você mora na minha residência, e quando na verdade não mora, isso constitui crime de falsas declarações perante um funcionário público, porque o funcionário da Junta de Freguesia é um funcionário público. E se você vai até lá, servir como testemunha para que aquele imigrante tenha um atestado de morada e você afirma erroneamente e tem ciência disso, que aquela pessoa não reside na sua casa, e mesmo assim você declara que sim, isto é crime. Por essa razão, a AIMA não está mais aceitando atestados de moradas como um único documento comprovativo de residência. Isto pode caracterizar falsificação do documento e também auxílio à imigração ilegal. É muito, muito importante ter cuidado com isso. Não forneça a sua morada para uma pessoa utilizar como atestado de morada de residência, como atestado de residência na AIMA. Isso pode caracterizar falsificação e auxílio à imigração ilegal. Então, tenha atenção a isto. A AIMA está a mudar os procedimentos e as pessoas envolvidas estão a ser julgadas.